Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Advertência contra Nínive. Livro da visão de Naum. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam, mas, com uma enchente devastadora, dará fim a Nínive. Expulsará os seus inimigos para a escuridão. Assim diz o Senhor. Apesar de serem fortes e numerosos, serão ceifados e destruídos. Mas você, Judá, embora eu a tenha afligido, não a afligirei mais. Agora vou quebrar o jugo do seu pescoço e arrancar as suas algemas. O Senhor decreta o seguinte a seu respeito, ó rei de Nínive: você não terá descendentes que perpetuem o seu nome. Destruirei as imagens esculpidas e os ídolos de metal do templo dos seus deuses. Prepararei o seu túmulo porque você é desprezível. Vejam sobre os montes os pés do que anuncia boas notícias e proclama paz. Celebre suas festas, ó Judá, e cumpra os seus votos. Nunca mais o perverso invadirá. Ele será completamente destruído. Bem-vindo a mais um encontro com a Palavra. Nesse programa, fazemos um estudo de toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Esse estudo já nos trouxe aos livros proféticos do Velho Testamento. Hoje estamos iniciando o estudo do profeta Naum. Acabamos de ouvir o início de sua profecia. O estudo do profeta Naum é uma continuação dos estudos dos profetas que estamos fazendo. Alguns acham que o profeta Naum poderia ser chamado Mas por quê? Porque é o som que as pessoas fazem quando respondem a outra sem prestar muita atenção no que estão dizendo. Sabem por quê? Porque a leitura do livro de Naum pode se tornar chata, monótona. Para ajudar nessa leitura, vamos ver um pouco do contexto histórico de quando o livro foi escrito e vamos procurar ver qual é a aplicação que Deus tem para nós nesse livro. O livro de Naum nos leva de volta à cidade que foi objeto do preconceito e da pregação de Jonas. Jonas pregou para Nínive no ano de 785 a.C. Você deve estar lembrado de termos mencionado que a maior cruzada evangelística da história já registrada aconteceu quando Jonas foi pregar em Nínive. Agora que você está iniciando a leitura do livro de Naum, observe que sua história aconteceu cerca de 150 anos depois que Jonas empreendeu a grande cruzada evangelística de Nínive. Aparentemente o povo de Nínive se arrependeu de ter se arrependido dos seus pecados. É isso mesmo, vou repetir. Aparentemente o povo de Nínive se arrependeu de ter se arrependido dos seus pecados, porque 60 anos depois deles terem ouvido a pregação de Jonas, os assírios conquistaram o reino do norte, o reino de Israel. Com crueldade e brutalidade indescritíveis, os assírios conquistaram e escravizaram todos os povos do mundo daquele tempo. Os assírios, o grande império do mundo daqueles tempos, mostraram uma crueldade e uma barbaridade sem precedentes na conquista e escravidão de povos. 150 anos depois da pregação de Jonas e 60 anos depois da queda do Reino do Norte e sua capital, Samaria, Deus deu uma visão a esse homem simples, o profeta Naum. Suas visões estavam relacionadas com a cidade de Nínive. Nínive era uma cidade grande, era chamada de a cidade rainha de toda a terra. Em sua visão, Deus disse a Naum que a cidade de Nínive seria destruída. Naum pregou essa visão que Deus lhe deu. Essa visão profética da queda de Nínive está relatada em 3 pequenos capítulos do livro de Naum. No primeiro capítulo é declarada a destruição de Nínive.
Já no capítulo 2, essa destruição é descrita, e no capítulo 3, a destruição de Nínive é justificada. Hoje temos a visão de Naum, referente à queda de Nínive, registrada na Bíblia. 23 anos depois que Naum anunciou sua visão, a grande cidade de Nínive caiu. Quando Naum anunciou sua visão, provavelmente ele foi ridicularizado e as pessoas acharam que ele estava delirando por falar que uma cidade tão poderosa como Nínive fosse ser destruída. A cidade de Nínive foi construída entre 2 rios. Dizia-se até que o único modo de Nínive cair seria se um dos seus rios a invadisse. A profecia de Naum foi bem específica. O profeta disse que a cidade iria cair porque um dos seus rios transbordaria, fazendo ruir os seus muros. O inimigo passaria pelos muros derrubados e conquistaria totalmente a cidade. 23 anos depois que Naum pregou essa profecia, foi exatamente isso que aconteceu e a sua profecia foi cumprida ao pé da letra, nos mínimos detalhes. Quando começamos a estudar o profeta Naum, descobrimos que pouco se sabe sobre ele. Temos ideia de quando ele viveu porque ele menciona a queda de Tebas que ocorreu no ano 663 a.C. Sabemos que Nínive caiu no ano de 607 a.C. e por isso os estudiosos datam o profeta Naum entre esses 2 eventos, ou seja, por volta do ano 630 a.C. Isso significa que Naum foi contemporâneo de profetas como Isaías, que precederam o cativeiro babilônico, e também que ele viveu durante o reinado do rei Ezequias. Há 2 possibilidades quanto a Elcós, o lugar mencionado como sendo onde ele viveu. Havia um vilarejo perto de Nínive com esse nome. Alguns estudiosos acreditam que Elcós fosse seu lar e onde estaria seu túmulo. No entanto, há um lugar ao norte da Galiléia chamado Cafarnaum, que Jesus escolheu para morar. Sabemos que Jesus era de Nazaré, mas por causa da incredulidade dessa cidade, Jesus escolheu Cafarnaum, junto ao mar da Galiléia, para ali morar. De acordo com Marcos, na verdade, Jesus tinha uma casa em Cafarnaum. Está registrado no Evangelho de Marcos. De madrugada, Jesus levantou-se e saiu de casa. Acredita-se que foi na casa de Jesus em Cafarnaum que um homem foi baixado pelo telhado para ser curado. Cafarnaum era o quartel-general de Jesus na primeira fase do seu ministério, que aconteceu na Galiléia. Foi na Galiléia, ao norte de Israel, que Jesus recrutou os seus discípulos, anunciou a maioria dos seus ensinamentos, discipulou e operou diversas curas antes de descer para Jerusalém, para sofrer e morrer. Na língua original em que o Evangelho de Marcos foi escrito, a palavra Cafarnaum, na verdade, significa Vila de Naum. Muitas pessoas acreditam que o profeta Naum tenha sido o fundador da cidadezinha junto ao mar da Galiléia e que recebeu seu nome. Para estudarmos bem o livro de Naum, precisamos conhecer um pouco sobre a cidade de Nínive. As escavações dos arqueólogos indicam que a profecia desse profetazinho foi uma profecia e tanto. Ele foi muito preciso quanto à queda da cidade. Os arqueólogos dizem que ler a profecia de Naum, escrita 23 anos antes do seu cumprimento, é a mesma coisa que ler um relato histórico. Como já destaquei antes, nesse estudo dos profetas observaremos a queda de 4 cidades. O povo de Deus tinha um reino no norte e outro no sul. 10 tribos ficavam no reino do norte e 2 no reino do sul. O reino do norte tinha capital Samaria. Muito bem, esses livros proféticos falam sobre a queda de Samaria. Samaria foi conquistada pelos assírios 60 anos depois de Jonas ter pregado em Nínive. O povo de Deus tinha um reino no sul, o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. A maioria das profecias dá ênfase à queda de Jerusalém e o cativeiro babilônico que se seguiu. As outras 2 cidades citadas nesse livro profético são as cidades inimigas do povo de Deus. A capital dos babilônios, Babilônia, assim chamado pelos medos e persas, temos a profecia sobre a queda desse império babilônico no livro de Daniel. A Síria, entretanto, era o pior inimigo dos reinos do norte e do sul. Lembre-se que a Síria conquistou o reino do norte e logo depois foi para o sul conquistar o reino de Judá. Lá conquistou 46 cidades fortificadas, levou cativo 200.000 pessoas e seguiu para os portões de Jerusalém. Foi nessa ocasião que Isaías teve seu momento de glória como profeta. Por causa do miraculoso ministério profético de Isaías, os assírios retornaram quando chegaram nos portões de Jerusalém.
Quando nós estudamos o livro de Isaías, eu disse que se não fosse Isaías, tanto o reino do norte como o do sul teriam sido dominados pelos assírios. Os assírios foram os piores inimigos do povo de Deus. A queda da capital da Síria, Nínive, foi um acontecimento de muita importância na história do povo de Deus. A palavra Naum significa cheio de conforto. O próprio nome do profeta sugere conforto. Sua mensagem é de conforto. Você pode estar se perguntando, como uma mensagem de destruição e tristeza, fogo e enxofre, pode ser de consolo ou conforto? Pense um pouco. Imagine que você fosse um judeu com uns 40 anos e soubesse que Hitler estava conquistando toda a Europa. Imagine que você soubesse que judeus de cada cidade conquistada eram enviados para Auschwitz ou para qualquer outro campo de concentração onde morreriam na câmara de gás e queimados. Suponha que você soubesse que seria apenas uma questão de tempo até que o exército alemão dominasse sua cidade ou vila. Agora imagine que você ficaria sabendo que, graças aos aliados da Segunda Guerra, Berlim caiu e o Terceiro Reich virou cinzas. Isso não seria a melhor notícia que você poderia ouvir? Isso não seria uma mensagem de conforto e consolo para você, um judeu? Não seria maravilhoso saber que o sistema que estava tentando matar você e todos os seus tinha sido conquistado? É nesse sentido que a mensagem de Naum foi uma mensagem de conforto e consolo para Judá, aquele reino tão pequeno ao sul de Israel. A boa notícia de Naum era que Nínive ia cair. Quando Naum pregou sua mensagem, não havia qualquer sinal de que Nínive cairia. Por isso, essa era uma mensagem que requeria fé da parte dos judeus. No entanto, ela era tudo que os judeus queriam ouvir. A mensagem que Naum pregou para o povo de Deus era: vocês não precisam mais se preocupar com os assírios. Eles nunca mais voltarão para os portões de Jerusalém. Os assírios nunca mais invadirão suas terras. Eles foram destruídos e Nínive vai cair. No capítulo 2, Naum descreve com detalhes a queda de Nínive. A descrição é tão minuciosa que podemos visualizar a queda da cidade. Naum descreve a cor do uniforme dos inimigos e o sol refletindo em seus escudos. A destruição é descrita com tanta vivacidade que podemos quase que ouvir os gritos e todo o barulho da batalha. O profeta Naum honrou seu nome cheio de conforto. Ele anunciou essas boas novas a respeito de Nínive ao povo de Judá. Tenho que ficar por aqui, que pena. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.